Bom dia a todos vocês, que Jesus esteja presente em seu coração, que haja paz, contentamento, que tudo seja calmo ao seu redor, que as pessoas estejam realmente pacíficas, tendo aquele sentimento maravilhoso da presença de Deus em nossa volta. Amém. Hoje nós vamos falar sobre vida eterna versus castigo eterno. Está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Ontem nós falamos sobre o preguiçoso, sobre aquela pessoa que está na inação completa e não quer usar os seus talentos. Hoje nós vamos falar sobre ajudar alguém. Mas essas mesmas pessoas que a gente vê nas nossas vidas que não querem reagir, estão na preguiça, se tornam pedintes, por exemplo. São pessoas que muitas vezes a gente erroneamente julga. Fala, eu vou ajudar aquela pessoa, porque o ser cristão não é ser bobo. A gente sabe, a gente até tem inspiração divina de que a gente está sendo usado. Mas o problema é que todo cristão tem que ser justo e todo o cristão tem que fazer o trabalho para Deus. É o momento da gente perguntar para Deus o que é que Ele quer que a gente faça para essa pessoa. E muitas vezes não envolve apenas a ajuda material, mas envolve também a ajuda espiritual. Porque essas pessoas, elas não veem que elas estão sendo usadas pelo lado maligno para se tornar uma pessoa assim. Que elas perdem as bênçãos por se afastar de Deus ou por estar perto de Deus através da idolatria, através de uma maneira errada, através de crenças erradas. Tem uma série de maneiras em que a pessoa pensa, eu estou abençoada por Deus, mas ela não está, ela está sob influência maligna. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que aqueles que recebem a vida eterna são aqueles que são considerados justos diante do Pai. Então, vamos à palavra de Deus para ver o que é que está falando. Leitura de Mateus 25, versículos de 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?
O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Este versículo está falando sobre o reino de Cristo na terra, julgando as nações, diferentemente do julgamento final em que ele se assentará no trono. Então, nós estamos falando aqui da primeira ressurreição de Cristo, que acontecerá em vários estágios. Na primeira ressurreição, todas as pessoas que são abençoadas e puras serão levados para Deus, que são os crentes, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Salvador. Já na segunda fase, é uma ressurreição para julgar os injustos, aqueles que não acreditam em Deus, considerada a segunda morte espiritual. Vejam a seguir Apocalipse 25, falando da primeira ressurreição, e Apocalipse 20, 12, já comentando sobre a segunda ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Apocalipse 20, versículo 12. A Bíblia fala de 2 tipos de ressurreição: a ressurreição da vida, ou seja, a ressurreição do justo, e a ressurreição do julgamento, em que vai julgar, e os injustos serão jogados no inferno. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Lucas 14, versículo 14. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. 1 Coríntios 15, versículo 23. Jesus vai se sentar diante das nações. Esse é o julgamento dos justos. Mas esse julgamento das nações não é julgar a nação em si, mas é julgar os indivíduos que fazem parte dessas nações. Nós temos que compreender que o planeta Terra, muito antes de Deus o formar, o plano de Deus é que fosse um planeta puro, sem pecados. Mas aí o homem rebelde mudou a situação.
E a luta de Deus através dos tempos, enviando Jesus aqui na terra e tudo mais, é para nos preparar, para retomar essa terra que é a terra que Ele idealizou para nós. Uma terra onde não existe o pecado, onde as pessoas são puras. E para retomar esse lugar, como que antes do ponto de partida de Deus, quando eles estavam ainda fazendo os seus planos em como formar a terra, a gente tem que se tornar justo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como eu citei para vocês, o fato de ajudar alguém. Às vezes a gente pensa que está ajudando, mas não está ajudando. E às vezes a gente tem que ajudar mesmo assim. Mas sempre que a gente vai fazer algo, a gente não pode ser arrogante de julgar por nós mesmos o que fazer, mas sempre pedir orientações do Pai, para que a gente aplique a justiça do Pai diante daquilo que a gente quer fazer. Porque todo cristão deve estar a serviço do Pai, não a serviço nosso ou de qualquer um aqui na terra. Não é esse trabalho que a gente vai realizar. A gente vai deixar ser usado pelo Pai para ajudar alguém. E é isso que está se tratando dessa parábola. Essa parábola está dividida em duas partes, não é? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Efésios 1, versículo 4. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Jesus sentado lá no trono, Deus, de um lado estavam as ovelhas e do outro lado estavam os bodes. E vejam que do lado direito, essas ovelhas que são aquelas que fizeram a vontade do Pai, que acreditam em Jesus como seu Salvador e que ajudaram o seu próximo em todos os sentidos. Então, eles receberam a herança do reino de Deus. O que é que, se alguém teve fome, ele deu de comer, teve sede, ele deu de beber. Ele estava sem roupas apropriadas, ele recebeu roupas. Ele era um estrangeiro em uma terra estranha, ele foi recebido, bem recebido. Estava enfermo, ele foi cuidado. Ele estava preso, ele foi visitado. Mas o que é que acontece com os bodes do outro lado? Super egoístas. Eles não serviram ao propósito de Deus. Olha, por que é que Deus nos dá os talentos, as riquezas nesta terra? É para a gente ir no shopping, se divertir? Sim, faz parte também do nosso bem-estar, como algo que a gente recebe do nosso trabalho. Mas Deus nos dá as coisas materiais principalmente para que a gente tenha as ferramentas necessárias para trabalhar em seu nome, não é? Mas vamos ver que do outro lado, os bodes são aquelas pessoas consideradas ímpias, aquelas pessoas que negam os mandamentos de Deus e elas só veem a si. E se a pessoa aparece com fome, elas não dão de comer, fecha a porta na cara, com sede, aqui não tem água, não convida para entrar. A pessoa está sem roupa, não tem roupa, ela não dá de vestir. Se é uma estrangeira, manda para fora, deporta desse país, sem nem falar com a pessoa. E aí vai, né? Se a pessoa está presa, ela não vai visitar. Se está doente, não cuida do doente como deveria cuidar, nem vai fazer uma visita. Então, são dois lados. Agora, aí entra a questão de merecimento, que a gente muitas vezes se pergunta, porque a pessoa se coloca naquela situação
e a gente não quer ser usado pelas pessoas más. A gente quer ajudar aquela pessoa que realmente merece, aquela pessoa que Deus quer que a gente ajude. Então, esse é o momento da gente estar conectado com Deus em orações e perguntar para Ele, pedir para Ele para falar no nosso coração o que é que nós devemos fazer. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago 2, versículo 14. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Tiago 2, versículo 20. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Tiago 2, versículo 24. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, versículo 26. Ninguém vai ser salvo por obras. Não é isso que está falando aqui. Antigamente tinha pessoas que compravam lugares nas igrejas, mandavam uma soma de dinheiro para este povo, para aquele povo, para ser salvo. Comprava os títulos de santidade. Isso está na história, não sou eu falando. E se tornavam até santos. Mas a gente vê que a vida dessa pessoa, ela foi marcada por obras, mas não houve aquela conversão de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Não houve aquela conversão total dela se tornar uma pessoa cristã, uma pessoa crente. E esse é o principal requisito para a gente ser salvo e entrar no reino de Deus. Mas veja que o que está falando aqui sobre a obra é que se a pessoa é realmente um cristão convertido, que aceitou Jesus como seu Salvador, ela tem que ser uma boa árvore, uma árvore que produz frutos, de acordo com a vontade do Pai. Alguém que está à disposição do Pai para trabalhar em seu nome, para fazer o bem, para tudo mais, porque a consequência da justiça vem com as obras, não é? E por outro lado, a pessoa injusta, qual que é a consequência da injustiça? É uma pessoa que diz da boca para fora que aceitou a Deus, mas nunca aceitou. É uma pessoa que não está nem aí para a causa de Deus. Religiões também que estão lá para a causa pessoal, não a causa de Deus. Tudo isso se torna uma religião ímpia e também uma nação ímpia, um povo ímpio. E nós vamos ver que para os ímpios o tratamento é totalmente diferente, porque elas receberão o castigo eterno. O apóstolo Marcos fala que o inferno é um lugar onde o fogo é eterno, o fogo não se apaga e os vermes nunca morrem. Vou colocar aí a seguir para vocês. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, versículo 46. A nossa salvação tem que ser preocupação diária para nós. Primeiramente, aceitar Jesus como nosso Salvador de coração, de alma, de corpo. Isso significa que haverão frutos. Nós não podemos mais agir como os ímpios agem. A gente tem que agir com justiça, porque o Filho de Deus tem que ser justo. E para agir com justiça, muitas vezes a gente não vai ser juiz, mas a gente vai deixar que Deus trabalhe conosco. A gente vai trabalhar junto com Jesus Cristo, orando, pedindo informações, pedindo orientações, e Ele vai nos nortear no caminho certo. Bom dia para todos vocês, que todos vocês estejam muito interessados em ser justos, em
ter uma salvação e uma vida eterna ao lado do Pai. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém.